Clima tenso e constrangimento total ao vivo na Globo. Durante uma entrevista que prometia ser mais uma vitrine para o governo, Romeu Zema não apenas rebateu as falas de Lula, ele destruiu o discurso do presidente em rede nacional. Com dados, firmeza e ironia na medida certa, Zema desmontou uma a uma as narrativas usadas pelo Planalto, deixando o estúdio em completo silêncio. A jornalista, visivelmente desconfortável, tentou mudar de assunto, mas já era tarde. O governador havia exposto as contradições do governo diante de milhões de telespectadores. O momento viralizou nas redes e reacendeu o debate sobre quem realmente fala a verdade no cenário político brasileiro. Falamos muito nos últimos dias sobre Jair Bolsonaro e vimos também que o senhor vem falando sobre um descolamento da imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas eleições de 2018, vimos o senhor apoiando tanto Bolsonaro, houve também uma divergência num apoio aí com Amoedo, acabou que o partido fez ali uma reprimenda sobre esse apoio a Bolsonaro e também a Amoedo. E eu queria também perguntar sobre as divergências, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro era muito cético ali com a questão da Covid, o senhor não, o senhor apoiava a questão da vacinação, tem também as divergências aí da área ambiental, do setor ambiental, entre o seu posicionamento e o posicionamento de Jair Bolsonaro. Então, dito tudo isso, a minha pergunta é, lá atrás o senhor apoiou o ex-presidente e hoje o senhor quer se descolar da imagem de Jair Bolsonaro? Neila, ninguém discute que o presidente Jair Bolsonaro é o maior nome da direita do Brasil. Nenhum outro nome tem a força dele, representa tão bem a direita. Respeito, mantenho contato com o presidente, estive com ele aqui em Brasília há cerca de 30 dias atrás para, em primeira mão, comunicá-lo que eu, o Partido Novo, estaria me lançando pré-candidato à presidência da República. Nada mais normal e acho que necessário do que estar passando isso para ele, que é quem resgatou a direita do Brasil. Lembrando que ele me disse, governador, quanto mais nomes a direita tiver, mais fortalecida ela estará. Ela ganhará mais votos no primeiro turno e irá para o segundo com uma chance maior ainda de ganhar. Então, é uma visão com a qual eu compartilho. Até hoje, Neila, eu nunca tive a oportunidade de estar no mesmo partido do presidente, sempre fui do Partido Novo, que é um partido pequeno, e o presidente já esteve em alguns outros partidos. Isso fez com que em todas as campanhas, principalmente em primeiro turno, 2018 e 2022, nós não caminhássemos no mesmo barco. Mas quem acompanhou bem a eleição presidencial de 2022 vai lembrar muito bem que eu fui eleito em primeiro turno com 56% dos votos e dediquei as 3 semanas seguintes a dar meu total apoio ao presidente Bolsonaro em Minas Gerais. Tanto é que do primeiro turno para o segundo, ele teve uma evolução de quase 600 mil votos no estado de Minas, talvez o que mais tenha evoluído. Então, nós defendemos as mesmas ideias, que é aquilo que o Brasil precisa de famílias bem constituídas, o Brasil precisa de boas escolas, a escola cívico-militar veio para somar, é mais uma opção, ninguém é obrigado a ir, mas tem tanta gente que quer ir, e por que ficam proibindo que essa nova opção para o pagador de impostos seja implementada? Nós defendemos também gente honesta, meritocracia no setor público e não distribuição de cargos para estelionatários e companheirada, como infelizmente tem acontecido, um setor público mais sério. Então nós temos muitas convergências. Agora, divergências até marido e mulher têm, irmãos têm, mas estamos muito mais juntos do que separados. Pai e filho também, né? A gente pai e filho também, das conversas exato. do Jair Bolsonaro com o filho, né? Tá aí um exemplo claríssimo. Mas a gente pode esperar uma campanha de Romeu Zema para a presidência em 2026, chamando o nome de Jair Bolsonaro ou se descolando dele? Neila, isso vai depender muito mais dele do que de nós, né? O apoio dele vai ser importante para qualquer candidato. Agora não sabemos se ele dará esse apoio a algum dos candidatos e, caso sim, a qual. É uma decisão que vai caber a ele e que nós respeitamos. Governador, essa tempestade aí foi movimentada pela família Bolsonaro, né? O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, ele e o Paulo Figueiredo, que é um jornalista, e o Paulo Figueiredo nos disse aqui, numa entrevista essa semana, que eles funcionam ali como informantes do governo Trump, né? Eles levam as informações com relação
relação ao Brasil, e o Trump, obviamente, toma as decisões a partir do que ele é informado. Nesse sentido, na época em que essas medidas foram tomadas, né, do tarifaço, alguns governadores acabaram até comemorando um pouco essa retaliação ao Brasil. O senhor acabou de dizer o quanto o Estado está prejudicado e os incentivos que terão que ser dados para todo mundo que vai ser afetado com relação a isso. Essa conduta da família Bolsonaro para tentar salvar o Bolsonaro de uma prisão é legítima? Andresa, ninguém está acima do interesse de uma nação, qualquer que seja essa pessoa, né? Pode ser o presidente, o ex-presidente, o papa, o senador, o governador, ninguém. Antes de tudo, o Brasil. Então, discordo de qualquer opinião que coloque alguém acima do interesse da nação. Agora, precisa ficar muito claro aqui, Andresa, quem começou todo esse problema foi o presidente Lula. Desde o início desse governo dele, ou desgoverno, ele tem criticado sistematicamente os Estados Unidos, o presidente Trump. E nós temos de lembrar que o Brasil tem um histórico de relações comerciais, diplomáticas com os Estados Unidos e com todos os países do mundo exemplar. Nós não tínhamos no passado presidente que ficava criticando, opinando, questionando o dólar, e o presidente Lula, infelizmente, se colocou nessa posição. Eu já falei, só falta ele criticar o sistema métrico decimal, né? Se o dólar é adotado historicamente por uma série de motivos, é a medida monetária do mundo, por que querer questionar algo que está funcionando? Nós temos tantos problemas mais sérios, tem tanta gente passando fome, precisando de emprego. Desculpe interrompê-lo, mas o senhor disse que quem começou isso foi o presidente Lula. Não, na verdade o presidente Lula não conseguiu resolver essa crise, mas quem começou isso foi, né, a família Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos, porque a gente ia ser tarifado em 10%, assim como quase todos os países. Chegamos a 50% por conta dessa influência no governo norte-americano para que ele retalie o Brasil por uma questão política do Jair Bolsonaro. Nesse sentido, não se pode dizer que foi o Lula que começou essa história, não? Ô Andresa, lá na Índia não tem Bolsonaro, e a Índia foi retaliada também com 50%. O presidente Trump é esperto, ele aproveitou, já ia retaliar o Brasil por causa do Lula, e falou: em vez de matar um coelho com um tiro, eu vou matar dois. Vou colocar aqui a questão do presidente Bolsonaro. Ele não é nem um pouco bobo. Então nós temos de olhar esse contexto como um todo. O presidente Trump está muito mais olhando os interesses econômicos dos Estados Unidos do que qualquer coisa. Essa, na minha opinião, é a visão. Agora tem que ficar muito claro. Um erro aqui, essa barbeirada do Lula, não justificaria uma retaliação ao Brasil. Se o presidente Trump quer retaliar o Brasil devido a essa proximidade com países dos BRICS, que tem sempre criticado a hegemonia americana, o dólar, sempre tem feito um contrapeso à América do Norte, à Europa, ele deveria ter retaliado, como tem feito algumas pessoas. Você não pode entrar mais nos Estados Unidos, etc., e não uma nação que não tem essa opinião. Então, eu discordo também do presidente Trump. Ele deveria ter sido mais cirúrgico na retaliação dele, e não ter condenado um país. Ele está tratando o Brasil meio que como a Venezuela. Acho que até nós temos aqui alguns governantes que se dariam muito bem lá na Venezuela e não no Brasil. Então ele deveria ter sido mais cirúrgico e específico nessas retaliações. Dentro disso que você colocou do Donald Trump, Minas Gerais é um estado que tem muita imigração para os Estados Unidos, muita imigração ilegal. E o senhor já colocou que as pessoas vão para os Estados Unidos por conta do presidente Lula, do governo do presidente Lula. Ocorre que é algo histórico praticamente em Minas, né? Desde a década de 40, por conta da presença dos americanos na questão da mineração de Minas, muitos mineiros foram para os Estados Unidos, têm família nos Estados Unidos. Por que o senhor não criticou de forma mais veemente o Donald Trump ou buscou algum canal ali para conseguir resolver essa situação dos imigrantes ilegais mineiros que estão lá, porque são mineiros, são brasileiros, embora estejam ilegalmente no país? Bom, Andresa, eu tenho sempre colocado essa posição que eu coloquei aqui agora, que eu não concordo com a postura do presidente Trump, desde que o tarifaço foi colocado, não me lembro bem se é 45, 60 dias atrás, a minha postura tem sido essa. Agora, nós governadores já discutimos, Andresa, nós não temos procuração do Itamaraty para ir lá negociar em Washington, até gostaríamos, porque eu tenho certeza que principalmente eu, que venho do setor privado, sempre tive de negociar com indústrias, quando eu era o presidente da empresa, com bancos, com o governo, em algumas questões, estaria muito mais numa condição de negociar do que parece que o presidente Lula que fica andando aí de salto alto, falando que é uma humilhação para o Brasil ter de ir lá negociar. No dia que o tarifaço saiu, se eu fosse o presidente do Brasil, a primeira coisa que eu teria feito é ido para Washington no primeiro voo e não ficar aqui se gabando. Deixa a coisa rolar, que eu sou eu e ele é ele. O que o segundo com relação à imigração que afeta tantos mineiros? Por que o senhor não foi para os Estados Unidos para
tentar uma conversa? Então, eu não tenho procuração do Itamaraty, Andresa, né? Eu não posso tratar de relações internacionais sendo um ente subnacional. Até gostaria muito. Agora, Andresa... Mesmo isso afetando tanto o seu estado e os seus conterrâneos. Agora eu quero te dar um detalhe muito importante. Minas Gerais, dentro do Brasil, sempre foi um estado de emigrantes. No meu governo, pela primeira vez, isso até foi publicado recentemente, Minas se transformou num estado de imigrantes. Como é hoje Santa Catarina, é também o Paraná. Hoje nós temos atraído mais brasileiros do que mandado para outros estados, devido às oportunidades que estão sendo criadas. É só colocar o centro da questão. Qual é a avaliação do senhor para essas medidas que o Donald Trump tem tomado com relação à política migratória? Cada país tem soberania. O Brasil tem regras para questões aqui de imigrantes. Então, é um tema deles que não cabe, eu acho que a nós brasileiros julgar. A Alemanha tem o seu critério, a comunidade europeia tem. Então, é um tema interno, soberania de cada país. Vamos analisar os nossos aqui. Acho até que o Brasil tem uma certa permissividade em estar aqui, às vezes, acolhendo pessoas que nenhum outro país do mundo acolheria. Aliás, até o presidente Lula, né, mandou um avião ao Peru para trazer uma condenada para o Brasil. Então parece que a gente tem aqui, chamado bandido para ficar no Brasil. Essa política migratória do Trump seria algo que o senhor copiaria aqui com relação a quem está entrando no Brasil ilegalmente? O senhor está falando também de venezuelanos, do que mais? Qual que é a sua avaliação? Qual seria a sua política com relação a isso numa presidência da República? Ô Andresa, eu acho que hoje a situação do brasileiro é triste. A minha família, Andresa, é de imigrantes. Há 127 anos, meu bisavô veio da Itália porque o Brasil era a terra das oportunidades. Há 7 anos atrás, a minha filha foi para a Inglaterra porque lá ela tinha muito mais oportunidade do que aqui. O que eu quero é, primeiro, que o brasileiro deixe de ir para fora. E por que o Brasil não poderia se transformar num país que também atraísse gente que tem uma qualificação boa, que fala, não, eu vou para o Brasil porque lá é o melhor lugar para mim trabalhar na indústria de tal atividade. Nós hoje somos um país que estamos exportando, perdendo aqui cérebros, porque temos hoje um país que, em vez de estar crescendo, desenvolvendo, tem inchado. O que o senhor faria com os venezuelanos, por exemplo, que não tem essa qualificação que o senhor está colocando e que estão vindo em massa para o Brasil? Andresa, cada caso tem que ser tratado. Em Minas, nós temos acolhidos lá, venezuelanos, né? Eu acho que dá para qualificar. A pessoa enfrenta o desafio do idioma, que apesar de ter uma semelhança com o português, não é exatamente igual, mas tudo tem um limite. O Brasil talvez tenha um limite para estar absorvendo mão de obra. Acima de determinado patamar, isso começa a criar um problema social gigantesco, que eu acho que é o que o estado de Roraima, que está ali colado com a Venezuela, enfrenta. Agora nós tínhamos, Andresa, de atacar o problema é na raiz. É tirar esse ditador da Venezuela, que o Lula apoia de lá, que tem causado essa tragédia humanitária. Não adianta ficar apoiando ditadores mundo afora, como o Lula tem feito. Venezuela, Cuba, quais são os países das Américas que mais tem gente que quer sair? Exatamente as ditaduras que o Lula apoia. Então me parece que ele próprio tem criado esse problema. No dia que tiver uma inversão, automaticamente seja melhor essa situação aqui. Governador, o senhor tem adotado uma política de confronto, né? O senhor é bastante crítico ao presidente Lula, ao PT. O presidente Lula já foi a Minas Gerais, o senhor não recebeu, tiveram ali, né, uma troca de farpas ali. Isso não é jogar fora o que a política mineira tem assim, de mais tradicional, que é essa diplomacia, esse diálogo? A gente viu, né, a gente tem o Tancredo Neves, o JK, o próprio José de Alencar, que foi vice do Lula. Mudou essa forma de se fazer política ali a partir de Minas? Andresa, de forma alguma, não mudou. O mineiro continua acolhendo bem. Agora nós mineiros, Andresa, gostamos de respeito. E o que o presidente Lula muitas vezes tem feito parece que não vai muito nessa linha. Ele esteve lá há cerca aí de 6 meses atrás, no lançamento de investimentos em algumas grandes indústrias de Minas Gerais. Eu participei e depois disso optamos por não participar. E eu tenho motivos, e você está até convidada para ir quando ele estiver lá novamente para presenciar em loco o que acontece. Quando tem um evento do Estado, nós deixamos com que as pessoas que queiram ir ao evento entrem. A não ser que seja alguém que tem uma ficha criminosa, não pode entrar lá por uma questão de segurança. E, quando é um evento do presidente Lula, só entra petista para poder vaiar pessoas do meu governo. Você iria num lugar desse sabendo que assim que você chegasse lá, você iria ser vaiada? Então ele entra no território de Minas, que é um território que preza pela liberdade, só deixa petista aí e para poder causar constrangimento. Então, e não receberá o presidente Lula em forma alguma? Receberei ele lá na cidade administrativa, mas não irei em nenhum evento com ele, porque o evento dele é para causar constrangimento à minha equipe, à minha pessoa e ao meu governo. Só pode
entrar lá quem tem carteirinha do PT. Inclusive oferecem lanches para poder ter um atrativo extra ainda. Então você está convidada. Me parece que ele vai estar em Belo Horizonte, aliás, em Contagem, nessa sexta-feira. Vá lá em loco para poder atestar isso que eu estou falando. E com um detalhe diferente, muitas vezes se apropriando daquilo que nós fizemos. Ele foi a Montes Claros, há uns 90 dias atrás, lançar lá um grande investimento da indústria farmacêutica, que quem trabalhou, sabe quem foi? Eu e a minha equipe. Durante anos nós ficamos costurando. Na hora que a indústria falou, nós vamos investir aqui bilhões, o governo federal falou, epa, nesse lançamento aqui eu quero ir. E aí eu me recuso a ir, porque eu ir só para ter petista lá me vaiando, eu não vou. É o mesmo raciocínio que o Lula faz para não falar com o Trump. Ele diz que vai ser vaiado pelo Trump se ele for para os Estados Unidos. Nesse contexto, as relações políticas não deveriam estar acima dessas questões partidárias? Deveriam. Então, eu peço a agenda aqui, às vezes fico meses para ser atendido. O ministro, o senhor disse? Também. Pelo presidente, o senhor já pediu agenda com o presidente que foi negada? Eu tenho de levantar lá, porque depois desses últimos acontecimentos, nós temos mantido uma certa distância. Mas eu, Andresa, não tenho nenhum constrangimento sendo governador do estado, como eu faço todo mês quando vou a São Paulo, sempre tenho compromisso em São Paulo. Eu vou, Andresa, atrás dos grandes investidores lá no escritório deles. Fico o dia todo lá em São Paulo andando de um prédio para o outro falando, ó, aqui em Minas Gerais, vá que você vai ter isso, isso e isso, você não vai se arrepender. Um raciocínio importante, me desculpe voltar. O senhor disse que às vezes pede agendas em Brasília e fica meses, só poderia só concluir esse raciocínio que o senhor estava colocando. Então, peço desculpas. Eu gosto de ser muito específico naquilo que eu falo. Como eu não trouxe aqui esse levantamento, né, eu prefiro levantar lá e te mandar depois, ó, solicitei, isso aqui foi atendido, isso aqui não foi, isso aqui levou tantos meses. Mas em geral, o que o senhor está colocando aqui que não há nenhuma boa vontade, isso aí está claríssimo, que grandes projetos, verbas estão indo para estados que têm alinhamento ou que se subordinam ao governo federal. Então Minas tem recebido, na minha opinião, muito pouco pela relevância que tem. Um dado importantíssimo aqui, Andrés. O ano passado, o Brasil teve um saldo comercial de 74 bilhões de dólares. 74. O estado de Minas sozinho representou 25 bilhões. Mais de um terço do saldo da balança comercial do Brasil foi feito em Minas Gerais. E vai lá para ver as condições das rodovias federais. Para você ver, nós dependemos de rodovia federal para escoar essa riqueza que vem para o Brasil, que traz reservas cambiais. E as estradas federais em Minas, com toda certeza, devem ser uma das piores do Brasil. Inclusive, o ano passado, em Teófilo-Otoni, tivemos 32 mortes numa rodovia federal, exatamente dentro desse contexto. Governador, eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque sobre a presidência da República ou a candidatura à presidência da República, no caso da família Bolsonaro, houve especulações de que Bolsonaro indicaria um nome que pudesse indultá-lo, né, lá na frente, caso ele seja de fato condenado, preso aí pela determinação do Supremo Tribunal Federal, e também que ele estaria articulando aí nomes para apoiar para o Senado Federal que pudessem também trabalhar no impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senhor estaria à frente de alguma dessas possibilidades, indultar Jair Bolsonaro ou articular aí pelo impeachment de Alexandre de Moraes? Neila, como eu já disse, eu sou favorável à anistia, ao indulto. Agora vai caber, né, ao Senado avaliar a questão do ministro Alexandre de Moraes, que, na minha opinião, tem cometido grandes excessos. Se alguém tem sido o arquiteto de toda essa perseguição a pessoas da direita, com toda certeza ele é o maior arquiteto, o maior protagonista. Agora vai caber ao Senado avaliar. Eu gostaria muito que essa tensão começasse a distensionar, que começasse a haver mais bom senso. Não é essa perseguição a adversários políticos que vai resolver os problemas tão sérios que o Brasil tem. E espero que o Senado seja renovado para ter realmente uma postura mais proativa. Nós precisamos, eu concordo, colocar limites que parece que não existem hoje em algumas decisões do Judiciário, como aquela recente do IOF. A Câmara Federal aprova quase que por unanimidade, o Senado aprova, e aí o Supremo fala, não é a Câmara que representa os brasileiros, nem o Senado, somos nós, e vai lá e muda tudo. Então parece que está havendo realmente uma disfuncionalidade muito grande, e quem tem pago o preço disso tudo é o brasileiro, que tem visto o nosso Brasil crescer numa taxa muito, muito inferior ao restante do mundo, e não é de hoje. Isso já tem 30 anos. Estamos vendo a direita fazer um cinturão de possíveis candidatos à presidência da República, uma união desses candidatos. A gente vê vocês sempre muito próximos em alguns eventos. Governador Ratinho, governador Caiado, governador Tarcísio e o senhor. Essa união, esse cinturão aí que vocês vêm fazendo, tem algum objetivo específico, digamos assim, amedrontar a esquerda?
Não, Neila, eu acho que isso até demonstra o seguinte, né? Diz que a melhor situação, eu sempre lidei com gestão de pessoas. A melhor situação para um chefe é quando ele tem um cargo em aberto e tem ali 5 talentos que poderiam preencher esse cargo. Você fica, vamos dizer, satisfeitíssimo. Você fala, se um for embora, se o outro ficar doente, eu tenho gente boa aqui para preencher. Você não pode deixar faltar médico no hospital. E essa é a situação da direita hoje. A direita tem uma ótima safra de governadores e isso significa que ela vai poder se dar ao luxo o ano que vem de lançar alguns candidatos à presidência da República, ao Senado, com boas chances. E, num segundo turno, todos estarão unidos. Como você disse muito bem, nós nos damos muito bem. Nós estamos sempre juntos e isso é exatamente o contrário da esquerda, que não forma gente nova, porque só olha para o passado, tem as ideias lá dos anos 60, 70, que não evoluíram com o tempo, é o modelo cubano, venezuelano, que ainda está em vigor na cabeça deles, um partido que já enferrujou, que as ideias já estão totalmente antigas, defasadas e que não surgiu nenhuma liderança nova. No dia que o grande líder da esquerda, né, uma coisa interessante na esquerda é o seguinte, eles sempre precisam do grande líder, né? Isso já aconteceu na Coreia do Norte, em Cuba, na Venezuela, é algo muito comum, dependem daquela figura. Só que nenhuma figura humana é eterna. E vamos ver quem é que vai ter condição de substituir esse grande líder, entre aspas, que a esquerda tem aqui no Brasil. E o que a população, como a população vai escolher, né? Qual o diferencial do Romeu Zema para que a população escolha Romeu Zema e não esses outros candidatos da direita? Eu acho, Neila, que nenhum deles teve de tirar o Titanic do fundo do mar, como eu tive lá em Minas Gerais. Você que é mineira sabe que em 2018 as prefeituras de Minas, todas as 853 cidades estavam quebrando, porque não recebiam aquilo que tinham direito de ICMS, de IPVA, de saúde, de educação. Os funcionários públicos com o nome no SPC, 240 mil funcionários públicos de Minas com o nome sujo no SPC Serasa, porque o governador Pimentel do PT descontou o empréstimo consignado e não pagou os bancos. E desde então, Neila, nós temos colocado tudo isso em dia, uma tarefa gigantesca que tem demandado um esforço hercúleo, tanto meu como da minha equipe, e que ainda não está corrigido. O Estado hoje tem um orçamento apertadíssimo. É igual aquele pai de família que está ganhando 5 mil por mês e que está gastando exatamente 5 mil para colocar comida na mesa. Então, é uma situação que ainda demanda cuidado e que nós herdamos do PT. E depois de 6 anos e 8 meses, ainda estamos precisando avançar. Então, acho que nenhum outro governador recebeu um Estado arruinado e arrasado como eu. E se nós mostramos que dá para consertar os estragos do PT em Minas, com certeza também dá para consertar no Brasil. Queria colocar só mais um questionamento. O senhor já disse lá atrás, queria ver se o senhor ainda mantém essa posição, que se a direita não se unir em torno de um nome, entregar as eleições de mão beijada para o outro lado, muito possivelmente o Lula vai ser o candidato à reeleição, ele tem colocado isso. O senhor mantém essa posição ou dentro do cenário de hoje, essa pulverização já não é mais um problema? Essa pulverização já não é um problema, porque antes chegou a prevalecer essa ideia de que o ideal seria já caminhar junto no primeiro turno, mas depois, à medida que nós fomos amadurecendo as ideias, vimos que o melhor é você ter 3, 4, não sei quantos serão, caminhando lado a lado e juntos, unidos no segundo turno. Muito bem. A gente finaliza então a nossa entrevista. Eu agradeço muito a gentileza do governador estar aqui conosco hoje, responder os nossos questionamentos. Muito obrigada, governador. Enquanto a esquerda acredita que o sistema ainda trabalha pelo povo ou apenas por si mesmo? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque sua voz pode ser o que eles mais temem. Se quiser continuar acompanhando os bastidores, as revelações e os movimentos que tentam esconder da população, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. A verdade precisa ser dita, e é você quem decide até onde ela vai chegar.